Esse é o resumo de firewalls da disciplina de segurança em redes do curso de ciência da computação no UFC. Bom, e o que é um firewall? Um firewall é uma solução de segurança baseada em hardware, ou seja, é um equipamento próprio que tem a ação de funcionar como um firewall, assim como seria no caso um roteador ou um switch, ou via software, que é um pacote que é instalado em um computador, em um servidor ou uma estação, cujo objetivo é analisar o tráfego da rede e executar regras para permitir bloquear esse tráfego. O que isso significa? Ele faz essa análise de toda a informação que entra e sai da rede de forma bidirecional. Ele pode permitir e bloquear esse tráfego tanto da rede interna para a rede mais externa, assim como da rede externa para a rede mais interna. E qual seria a necessidade de utilizar um firewall? Aqui nesse exemplo, temos um sistema centralizado de processamento de dados que tem um fluxo, uma vazão de dados muito grande, então ele precisa ter controle sobre essas informações que entram e que saem. Redes locais, que são redes domésticas ou redes de pequenas empresas, que necessitam ter um certo quesito de segurança. E redes corporativas empresariais, que normalmente necessitam muito da utilização de um firewall e utilizam até firewalls distribuídos, que eu vou explicar mais adiante. E o firewall, assim, ele provê uma camada de defesa adicional, isolando esse sistema interno das redes externas. Ele faz essa proteção bidirecional, como eu havia dito anteriormente. E isso segue a clássica doutrina militar da defesa intensa, que também aplicava a segurança de TI. E quais seriam as características dos firewalls? Um firewall ele define um único ponto de estrangulamento. Todo fluxo de informação tem que passar por aquele firewall, tanto de entrada quanto de saída. Então há o quesito de se fazer a análise de utilização de um firewall, simplesmente um firewall ou vários firewalls para fazer esse controle. Vou falar mais adiante. Um firewall provê também monitoramento de eventos relacionados à segurança. Então ele faz a análise de todo esse tráfego e envia informações para um administrador de rede. E o firewall pode servir como plataforma para o IPsec. Ou seja, um computador quer se comunicar com a empresa utilizando a rede VPN, o firewall ele vai funcionar da seguinte forma. Ele vai receber esses pacotes IPs encapsulados, encriptados, vai desencriptar, vai analisar o que está ali dentro e depois ele vai repassar para os usuários finais. E aqui também temos que o firewall ele não pode proteger contra ataques que não passam por ele. Então, se por exemplo não for implementado o IPsec nele e tiver um tráfego de IPsec que seja ponta a ponta, o firewall vai ter que permitir ou bloquear esse tráfego independente do que tem ali. Isso pode ser um vetor de ataque. O firewall pode não proteger contra ataques internos, ou seja, um usuário mal intencionado de uma empresa ou organização ele pode querer efetuar um ataque na própria rede ou fazer um ataque para a rede externa. E nisso, o firewall ele pode acabar não protegendo contra esse tipo de ataque. E por fim, um dispositivo portátil que foi conectado fora da rede, ele pode ser um vetor para ataques caso ele esteja infectado. Ou seja, ele foi infectado fora da rede, e aí no caso um ransomware pode ser espalhado para toda uma rede, e isso não é culpa e não seria um problema do firewall. O firewall ele protege o tráfego das informações que passam por ele, e não esse caso em que há um ataque que foi feito via software malicioso. E quais seriam os tipos de firewalls? O filtro de pacote tradicional é o firewall mais comum que existe. Ele vai filtrar baseado nos endereços IPs que estão trafegando, no tipo de protocolo e nas portas que são utilizadas. E ele vai fazer um conjunto de regras que estabelecidas ao qual ele permite um tráfego ou não. No caso do filtro de estado, ele implementa uma tabela adicional que vai adicionar informações sobre aquela conexão. Ou seja, um usuário que está conectado, um usuário externo que está conectado num servidor, ele vai estabelecer uma conexão e aquela conexão vai ficar salva na tabela, de forma com que, se o usuário passar um certo período sem se comunicar, o firewall pode desativar aquela conexão. E ele também pode impedir de ataques. Um dos ataques é, por exemplo, esse usuário ele pode tentar se conectar com o servidor e enviar um ACK. Como o servidor sabe o estado, ele tem a tabela de estado, ele sabe que aquele usuário não tem nenhuma conexão, então ele bloqueia esse ataque. E esse ataque conseguiria passar facilmente pelo filtro de pacotes tradicionais. E por fim aqui teríamos o gateway de aplicação, que são implementados na estação Bastião, que é uma plataforma para eles, ou a qual são proxies de aplicação. O firewall ele protege até a camada de transporte. Quando chega na camada de aplicação, o firewall ele já não trabalha mais nessa camada. E o gateway de aplicação funciona como um proxy, um intermediário, entre um usuário que quer se conectar com um tipo de aplicação externa, seja esse na própria rede, ou numa rede externa, no sentido de uma rede conectada na internet. Cada proxy possui funções específicas, é bastante seguro, e
O usuário, quando ele tenta se comunicar, ele vai ter que fazer uma autenticação com o gateway de aplicação, e após essa autenticação é que ele pode se comunicar diretamente com o serviço, e aí o gateway vai ficar simplesmente passando essas informações, através dessa estação Bastion. Aqui temos uma exemplificação mais completa de todas as informações de firewalls. Aqui temos a DMZ interna e externa. A DMZ mais externa é uma zona desmilitarizada, a qual eu não necessito de regras mais precisas e robustas quanto à segurança da própria rede. Nesse caso aqui em específico, eu não tenho nenhum firewall que protege, um firewall físico que protege essa DMZ, apenas um firewall implementado a nível de software. E ele vai proteger essa DMZ mais externa. Aqui no caso seria um servidor web como uma aplicação de um site em que não tem nenhum tipo de autenticação, login, é só mesmo um site informativo. Passando para a rede mais interna, aqui temos o firewall externo. Esse firewall externo, ele faz toda uma filtragem, mas ele faz uma filtragem bem mais leve das informações. Até porque quando passar por toda a informação que passar por esse firewall, também vai ter que passar por esses firewalls que são instalados, firewall baseado em estação, que são instalados em cada um desses equipamentos, no caso aqui, servidores. E aqui temos um firewall mais interno, ao qual todas as informações vão passar por ele, e esse firewall aqui vai ter uma proteção até maior do que o firewall externo, vai ter uma filtragem mais segura, mais robusta, e ainda assim eu vou ter um firewall instalado a nível de estação e a nível pessoal. Aqui nesse caso, nós temos a rede interna, que ela é protegida por essas, digamos, camadas de firewalls. Tem um firewall externo, um firewall mais interno, e ainda tem um firewall instalado na própria estação ou um firewall pessoal, que foi instalado no próprio computador. E toda essa configuração se resume a firewalls distribuídos. São vários firewalls que são instalados, tanto a nível de computador, estação, servidor, como a instalação de firewalls em subredes. Então aqui nós temos 3 subredes internas, né, dessa rede. E aqui um usuário externo, ele pode tentar se comunicar com essa empresa e fazer algum tipo de comunicação, seja na rede mais interna ou mais externa, ele vai ter que passar por essa camada de firewalls. E é isso.